Você já passou por muita coisa no teu casamento? Sim, mas você quer restaurar. Você quer a sua família unida, restaurada, feliz. Por isso que eu vou te trazer aqui hoje 5 erros que, se você estiver cometendo no seu casamento, muda já, para te ter um casamento transformado, para te realmente viver um casamento feliz. Infelizmente, o divórcio é algo que está assombrando, inclusive, os casais cristãos. Essa semana eu fiquei muito chateada com uma notícia que eu recebi de um casal que eu sigo já há muito tempo na internet, que eu admiro demais, estão se divorciando. Eu fiquei muito chateada, fiquei realmente muito triste com isso, coloquei eles nas minhas orações, porque quando um casal, principalmente um casal cristão, quando ele anuncia um divórcio, o inferno faz festa. Por isso que eu resolvi trazer aqui hoje 5 erros que estão levando os casais ao divórcio. Então, minha querida, se você está cometendo um ou alguns desses erros, pare já e muda a história do teu casamento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Adriana e eu sou especialista em ajudar mulheres a superarem a dor da traição e restaurarem seus casamentos. Se tu ainda não é inscrita desse canal, já te inscreve, já ativa as notificações e vamos juntas restaurar esse casamento e tirar a dor, a mágoa, tudo o mal que a traição trouxe para tua vida. De fato, é muito triste quando a gente vê um casal que está influenciando, que está glorificando o nome do Senhor através do seu relacionamento, né? Mesmo que a rede social não mostra tudo, é lógico, mas ela mostra ali aquele casal unido, mostra aquela família, né, feliz. E quando esse casamento vem a acabar, isso é muito triste. E o pior é que muitas vezes esse casamento chegou ao fim porque tinham pontos que poderiam muito facilmente ter resolvido. Então não espere para mudar o teu casamento, não espere para mudar o que está errado e mudar a história do teu casamento, sair dessa rota que está em direção ao divórcio e ir em direção à luz, à alegria, a um casamento feliz, sim, um casamento feliz, abençoado, porque entenda que por mais lutas que tu tenha passado nesse casamento, por mais que teu marido possa ter te magoado, sim, que são grandes as mágoas, certamente, isso tudo pode e deve ficar para trás e vocês devem construir uma nova história. O primeiro ponto que eu vou trazer é algo bem delicado, sim, para nós, mulheres e mães. Os filhos, eles estão sendo colocados como rei dentro do casamento, num altar, em primeiro lugar. E eu quero trazer esse ponto que é tão importante dentro do casamento, que são as prioridades. Eu sei que o filho demanda, sim, de nós tempo, demanda cuidados, mas nós temos que estar bem claros na nossa mente que o casamento foi criado por Deus, não foi criado por homens. E Deus fez tudo perfeito, como Ele é perfeito, Ele fez tudo perfeito. Deus desenhou o casamento. E nesse desenho de família, de casamento, de homem e mulher, há um papel para cada um. E nós, como esposas, nós temos que entender que sim, o casamento tem prioridades. E essa escala de prioridades começa com Deus. Em primeiro lugar é Deus. Deus, ele tem que ser o centro da nossa vida. Deus não pode ficar quando a casa está impecável, quando o tempo está sobrando, no domingo na igreja. Não. Quando digo Deus, prioridade é tempo com Deus, sabe? É o teu devocional, é o teu horário ali com Deus. Isso é importante. É tu buscar conhecer a Deus, priorizá-lo, realmente é colocar Ele em primeiro lugar. Ser inegociável o nosso tempo com Ele, o nosso devocional, onde a gente vai ler a Bíblia, onde nós vamos orar. Esse tempo é precioso. Deve sim ser precioso, porque a esposa sábia, ela não é construída pelo seu próprio coração, pelas suas emoções, pela sua própria vontade. Quando é assim, minha querida, nós construímos uma tola. A tola é que age pelas emoções. A tola é que ouve o coração dela. Nós temos que ser aquela mulher sábia que é dirigida e ministradas pelo Espírito Santo, conduzidas por Deus. É essa esposa que nós devemos ser. Então, nessa escala de prioridade, Deus é o primeiro. Depois de Deus, é eu. Porque como que eu vou cuidar de uma família? Como que eu vou cuidar de um lar? Como que eu vou ser a esposa sábia que edifica o lar se eu não cuido de mim? Então, o espiritual, eu já cuido colocando Deus em prioridade. Depois, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha aparência,
eu vou cuidar do meu interior, me alimentando bem, fazendo exercício. Sim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar do meu corpo que Deus me deu. Eu tenho que estar com o meu psicológico bem, eu tenho que estar bem emocionalmente, para me ajudar, para me inspirar, para mim realmente ser um instrumento de Deus na minha casa. É fundamental que eu cuide de mim mesma, é fundamental que eu me priorize. Eu tenho um tempo para mim, porque muitas vezes nós ficamos só cuidando do outro, cuidando da casa, cuidando do marido, fazendo isso, fazendo aquilo, e nós não cuidamos de nós, e nós não prestamos atenção a nós. Daqui a pouco estamos esgotadas, estressadíssimas, daí estouramos, daí brigamos, porque nós não, lá atrás, nós não observamos que nós precisávamos dar uma pausa, que nós precisávamos parar um pouquinho, orar, sabe? Clarear a mente. Então, estar atentas a nós e cuidar de nós é imprescindível. A terceira prioridade é o marido. Aí está o engano, não é o filho. Tu vê que o filho não veio ainda? O filho não é a prioridade da tua vida? O filho não está acima de tudo na tua vida? Por mais que a gente ame, por mais que é tudo para nós. Sim, os nossos filhos, né? Nós falamos é tudo para nós. Só que eles não são tudo para nós. Tudo é Deus. E depois tem as prioridades. Porque como que eu vou cuidar do meu filho se eu não estiver bem? Então essa é a terceira prioridade da nossa vida. É o marido, depois é o filho. Cada coisa no seu lugar. Assim flui um relacionamento perfeito. O segundo ponto que eu te trago é que os papéis das mulheres e dos homens dentro do casamento estão invertidos. A mulher, muitas vezes, ela está liderando a casa, ela está tomando conta de todas as decisões, tudo ela decide, tudo ela define, o marido fica ali de coadjuvante naquela casa. Essa mulher, ela está bruta, essa mulher, ela está amarga. Claro que a vida pode sim ter levado ela por esse caminho da durona, ter que resolver, porque o homem muitas vezes é um banana, não resolve nada. Ela tem que resolver, ela tomou essa atitude, ela tomou esse lugar, muitas vezes, sim, porque o marido pode ter deixado essa brecha e ela tomou conta. Só que essa mulher tem que resgatar, sim, a sua feminilidade. Ela tem que resgatar a mulher para quem Deus fez. De que forma Deus fez, o que Deus quer dessa mulher. E Deus não te coloca acima do teu marido. Deus diz na palavra dele que o homem é o cabeça da casa. Então tu não pode, minha rainha, estar acima dele. A rainha tem um rei. Então te coloca em outro lugar nesse relacionamento. Deixa o teu marido estar à frente. Chama ele, puxa, incentiva. Ele vai estranhar, se ele não está acostumado com essa rotina de ser o dominador na tua casa, ele vai estranhar. Mas você, como esposa sábia, tem esse poder de agir com inteligência, com doçura, com amorosidade e colocar, sim, esse marido no lugar que é dele, de autoridade. Porque a mulher, ela é a auxiliadora. Então, ela está do lado, ela está acompanhando, ela está ajudando. Não é ela que está decidindo tudo. Não é ela que está à frente de tudo na casa. Terceiro ponto é o diálogo errado. O casal não conversa, ele vai se esfriando, cada um vai vivendo a sua vida, cada um vai vivendo a sua rotina. Ele vai trabalhar, tem os objetivos dele, ela tem os objetivos dela. Eles não conversam. Quando conversam, é só briga ou é só falar de problema? Vamos combinar. Vamos combinar aqui, né? Tem casal que só fala de problema. Tem casal que só fala de boleto que vai vencer. Tem casal que não tem o refrigério, é só falando de problema, é só o problema dos parentes, é só isso que vem à tona na vida deles. E não tem nada mais broxante do que um casal que só fala de problemas. O casal não pode falar só de problemas. Como que depois eles vão ter uma noite de amor maravilhosa se ficaram 2, 3 horas lá falando de problema, brigando, falando de dinheiro, reclamando, murmurando? Não tem como. E outra situação também é aquele diálogo que não tem fim. Sabe aquele diálogo que não tem solução? No caso da traição, por exemplo. A pessoa que traiu, ela não tem como ir lá e apagar tudo que ela fez e fazer de novo, né? Aquele passado, fazer um novo passado para vocês. Ele não tem como fazer isso. Mas a esposa fica ali, cutucando, perguntando, querendo saber, jogando na cara dele. Isso é péssimo. É uma coisa assim que não tem fim, porque aquele diálogo não tem solução. Concorda comigo? Porque não tem como ele mudar essa história que já aconteceu. Agora é partir para frente. Superar, mas o casal fica ali, vai e volta naquela conversa, vai e volta naquela conversa que não tem fim. E o diálogo é, sim, extremamente importante no casamento. O conversar, isso é fundamental. E não pode ser apagado, não pode ser esquecido, deixado de lado. Ah, não preciso conversar com meu marido. Fico horas conversando com a minha amiga, mas não converso 10 minutos com meu marido. Não sei como é que foi o dia dele, sabe? Faz só aquela pergunta, como é que foi seu dia, amor? Tudo bem, pronto, passou. Não ouve o que ele tem para contar. Não para ouvir, não dá importância ao que realmente ele está falando.
É importante, muitas vezes, a gente ouvir mais do que falar, porque ouvir é uma arte, realmente. É provado que nós falamos muito mais. Então, nós temos muito assunto, nós temos muitas palavras, nós temos muita coisa para falar, mas o marido fica ali sempre em desvantagem. Então, a gente tem que aprender a dominar essa arte, sim, de ouvir. Não só falar, mas ouvir. Mostrar realmente interesse no que ele está dizendo. Assim, você mostra para ele que ele é importante. Isso é algo que o casal deve procurar sempre. Eu sempre falo nas minhas consultorias: pare, ouça e converse e busque o diálogo. Não deixe as coisas ficarem ali escondidas, não joga para baixo do tapete. Não, vamos resolver. É fazer DR, Adri? Não, homem odeia DR, né? Eu sei disso. É da forma certa, tem a forma de conversar. Então, desenvolva isso, aprenda, converse da forma correta, ouça mais, e isso vai ser um ponto muito positivo para a restauração desse casamento. O quarto ponto, que também está levando muitos casais ao esgotamento, está levando muitos casais ao fim, é a religiosidade. É quando a mulher ela quer provar para o homem que Deus é maravilhoso, ela quer colocar Deus goela abaixo daquele homem, ela pega versículos da Bíblia e fica jogando na cara dele, fica ameaçando com o inferno. É uma coisa horrorosa, que não convence ninguém. E isso sim traz grandes problemas para o relacionamento, porque não vai convencer esse homem. Não adianta ela pegar versículos mostrando a Bíblia que ele não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não é assim. Vai ter um momento certo que a mulher pode sim e deve conversar com o marido, falar o que está errado, conversar, mas tem formas e formas de falar. Quando ela fica tentando mudar esse homem à força, ela não vai conseguir. E o quinto erro que está levando os casais ao divórcio é a falta de sexo. E isso é um pecado grande. A palavra diz que o corpo do teu marido é teu. E o teu corpo é do teu marido. O casal não pode se afastar. O casal não pode ficar sem intimidade. Isso é um ponto extremamente importante. E o que acontece? Quando há a traição, quando o casal está muito desgastado, quando eles têm muitos problemas, quando eles não se acertam mais, quando tem muitas brigas, muitas mágoas, ressentimentos, a intimidade fica totalmente abalada. É um fato. O homem, ele age diferente da mulher. O pensamento do homem, a cabeça do homem é diferente. A mulher é mais romântica. Então, para ela ter uma intimidade boa com esse homem, ela precisa estar num ambiente bom, ela precisa estar com a mente tranquila. Só que, muitas vezes, a circunstância não vai te trazer essa mente tranquila. Aquilo que você está vivendo naquele momento pode estar te trazendo uma tristeza. A cabeça pode estar cheia, pensamentos. Então, se você não aprender a dominar esses pensamentos e não agir realmente focada em mudar essa situação, tem grandes chances do casamento chegar ao fim. Porque o casamento sem a intimidade não resiste. É necessário. Então, tu tem que lembrar que você não só está desgostando o teu marido, mas também, principalmente, você está desgostando ao Senhor. Você não está cumprindo o teu papel como esposa como deve ser. E se o problema é ele, o que é? Vamos parar, vamos conversar, vamos buscar ajuda, vamos resolver. Não colocar por baixo do tapete, não deixar as coisas assim, porque senão o divórcio vem. E se esses erros estão sendo cometidos dentro do teu casamento, a hora de mudança é agora. Por mais que de repente o teu marido não queira, talvez ele já tenha jogado a toalha, talvez ele não queira mais esse casamento. Mas entenda uma coisa, quando a mulher ela decide pelo seu casamento, ela pode sim ser instrumento do Senhor dentro desse relacionamento para transformação. A mulher tem grande influência, então usa isso, esse dom que Deus te deu de edificar esse lar e reconstrói teu lar. Mesmo que hoje o teu marido não queira, você decidindo, tudo muda, tudo é possível, porque Deus vai te ajudar, Deus vai te capacitar, Deus vai te guiar. Se você está realmente decidida a mudar essa história, eu posso te ajudar. Clica lá no link que está no Instagram e me chama lá no WhatsApp. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, não deixa de comentar também e me segue lá no Insta, tá? Deus abençoe a tua vida.